Sejam muito bem-vindos ao Desvendando o Autismo. Nós estamos em mais um episódio que nós vamos trazer conhecimento para você. O tema de hoje, então, nós vamos falar dos sinais do autismo. Muitas vezes esses sinais passam desapercebidos diante dos nossos olhos. E se esses sinais já estivessem lá o tempo todo? Somente nós que antes não conseguimos interpretar esses sinais. Então muitas crianças foram vistas como muito quietas, vive no mundinho dela, ou então essa criança ela foi muito mal educada. Esses eram, as histórias e os relatos que nós ouvíamos dessas crianças anteriormente. Mas nós sabemos que na maior parte das vezes esses sinais já estavam presentes. E o que nós precisamos hoje é identificá-los. Porque quando nós conseguimos identificá-los, nós vamos conseguir dar liberdade para essa criança se desenvolver e viver a vida dela da melhor forma possível. E o autismo realmente, ele já foi um grande mistério. Eu costumo dizer que eu me formei em 2007 e naquela época, na faculdade, nos estágios que eram feitos, nós não tínhamos nenhuma criança com um diagnóstico de autismo. Parece que ele é algo novo, porém, ele já existia. Com outros nomes, com outros perfis, em outros formatos, sendo visto de outras maneiras. Infelizmente, a maior delas não era a melhor forma, então nós vimos muitas coisas difíceis. Há poucos dias mesmo eu vi um documentário que mexeu muito comigo, onde crianças eram amarradas, crianças eram colocadas era um hospício mesmo, Então, assim, nós já vimos muitas coisas terríveis. E no episódio vinha até a criança, com estereotipia, enfim. Isso já era o autismo naquela época. Mas, infelizmente, naquele tempo, nós não tínhamos os recursos que nós temos hoje. E, graças a Deus, nós temos esses recursos hoje, onde nós conseguimos trazer uma melhoria para essas crianças, que antes não tinham essa oportunidade. Vamos falar aqui, a suspeita, ela já vai te tirar de um padrão que você esperava vivê-lo. Como seria isso? A mulher, quando ela é engravida, ela cria um cenário na cabeça dela. Por que eu sei disso? Porque eu sou mãe de 2 filhos. E a gente cria ali um mundo perfeito de uma criança saudável, de uma criança sem transtornos, de uma criança que vai desenvolver como as outras crianças, ou seja, aquilo que já é esperado para a infância. O que acontece, às vezes, é o seguinte: você tem o seu bebê começa a crescer. Muitas crianças, já na fase ali de 6, 7 meses, já começa a apresentar alguns desafios. Como seria isso? Pode ser que seja uma criança que não dormia bem, já bebezinho. Eu tive um caso de uma criança que, desde os 2 meses de idade, essa criança não dormia. E aí a mãe pensava que era o quê? A cólica, pensava ali que era aquele período da cólica, que daqui a pouquinho isso vai passar. Só que deixa eu te falar, não passou. E lá com 1 ano e meio, foi se entender o que já era aquilo, era o autismo. Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque nós criamos um mundo ideal. Nós criamos um mundo onde o autismo não faz parte dele. Então, quando nós olhamos para tudo isso, nós entendemos que o autismo vem para quebrar esse tradicionalismo, quebrar esse mundo ideal, esse mundo que a gente nem imagina. Quem não está nele, quem não viveu ele, não vive nada dentro do autismo, nem faz ideia do que ele verdadeiramente é. Existe um erro que é muito comum após o diagnóstico. Costuma-se entregar uma receita pronta de bolo para vocês, Juntamente ali com o relatório, vem um encaminhamento com várias sessões do que vocês precisam fazer. Só que nós precisamos entender que essa receita pronta, muitas vezes, ela não é o que o seu filho realmente vai precisar. O que a gente sempre costuma dizer aqui na clínica? Essa criança, quando ela chega, nós precisamos entender, através de uma avaliação, o que ele realmente precisa e não simplesmente inserir aquele número imenso de sessões
achando que somente o fato de estar fazendo as sessões vai resolver. Não que as sessões não sejam necessárias, elas são, mas aí precisa a gente trabalhar o seguinte: através de uma avaliação, nós vamos fazer um PEI, né? Um plano individualizado dessa criança, nós vamos fazer entendendo o que é a prioridade para essa criança nesse momento. Então, o que é o maior erro com tudo isso? Colocar horas de terapia, mas sem ter uma prioridade para o que essa criança realmente precisa. Então não é sobre uma receita pronta, mas é sobre ir na individualidade do seu filho e entender o que realmente ele precisa naquele momento. Autismo não é uma doença. Pode ser que você já tenha ouvido sobre isso, mas quando nós falamos que o autismo ele não é uma doença, a primeira coisa que precisa ficar muito clara para você é: o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. E isso vai nos dizer que o cérebro da sua criança, ele trabalha de forma diferente, ele funciona de forma diferente. Então ele tem a forma de perceber, de identificar sensações, ele tem a forma de se comunicar. E aí, quando nós olhamos para tudo isso, nós começamos a compreender alguns processos que você vai precisar desenvolver com a sua criança, que vai ser o desenvolvimento de novas habilidades, criar autonomia. Nós vamos também falar de uma ampliação de comunicação. Então, tudo isso vai precisar ser construído. O que o autismo muitas vezes faz é tirar essas habilidades básicas que já vêm com o próprio ser humano, né? Então vamos pensar, uma criança que ela faz ali 2 aninhos, ela já começa uma fala mais elaborada, né? Ela começa o processo de fala, de aquisição de fala, e ela vai desenvolvendo para uma fase mais elaborada, né? Uma fala mais elaborada. A criança autista, muitas vezes ela vai precisar ser ensinada a fazer tudo isso. Então o autismo, ele costuma tirar essas habilidades básicas, mas nós podemos, através do tratamento, fazer com que essas habilidades elas sejam construídas ao longo dessa jornada. Quando a gente começou o Instituto, lá atrás, né? A gente quase não via os adolescentes autistas, né? Hoje nós já temos inúmeros adolescentes. Alguns foram crescendo conosco, né, aqui dentro. Então vieram criança, mas agora já estão nessa fase, e outros estão chegando nessa fase. Até porque muitos adolescentes que antes não tinham diagnóstico, hoje já têm. E alguns desses diagnósticos chegaram na adolescência, muitas vezes nesse momento dessa cobrança. Ou seja, anteriormente isso não ficava tão visível, né? Essa falta de socialização, tudo isso não era tão visível, porque era só uma criança que gostava de ficar quietinha no canto.